já estou recebendo aqui na nossa sala o Dr. Cláudio Guimarães, que é urologista. Nós vamos falar desse assunto desde o começo do programa, doutor, estou dizendo isso, é um assunto delicado. Tem gente que não gosta nem de falar sobre isso. Você começa a segurar, a pessoa fica segurando para fazer xixi e fala assim, não tenho nada. Quando pode causar um problema muito sério, esse simples ato, que são mais de 10 milhões de pessoas que hoje têm incontinência urinária. E gente de todas as idades, viu? Isso não é doença de idoso, não. Nós vamos assistir essa reportagem para você entender melhor esse assunto e já volto com o Dr. Cláudio para ele nos esclarecer as dúvidas. Incontinência urinária involuntária de urina é um problema que pode acontecer em qualquer idade e muitas vezes o paciente sente vergonha de falar que passa por isso. A incontinência urinária atinge mais de 10 milhões de brasileiros e é 2 vezes mais frequente em mulheres. A perda involuntária de urina tem inúmeras causas e este incômodo pode surgir em diferentes fases da vida. Tossir, espirrar ou simplesmente segurar um objeto pesado pode causar perda urinária porque os órgãos abdominais são empurrados para baixo. Nas gestantes também pode acontecer por causa do peso no assoalho pélvico, um conjunto de músculos que fica na parte inferior do abdômen. Pacientes obesos também podem apresentar o problema, pois os quilinhos a mais tendem a forçar a musculatura da pelvis e é ainda na menopausa que a incontinência pode aparecer com mais frequência, pois com a queda dos hormônios femininos, as mulheres podem apresentar algum grau de perda inconsciente de urina. Mas o que pode ser feito para acabar com o incômodo que deixa homens e mulheres desconfortáveis? Meu nome é Eliana. Vou fazer 58 anos e eu sofro de incontinência urinária. Eu comecei a sentir os sintomas há uns 2 anos atrás, quando eu entrei na menopausa. E hoje eu estou fazendo um acompanhamento para ver o tratamento, porque tem tratamento. E isso complicou, esse problema complicou a minha vida para trabalhar, porque eu trabalhava com vendas, eu atendia meus clientes em casa, eu tinha que andar no carro e eu chegava molhada, porque não dá tempo de segurar o xixi, eu ficava constrangida, e aí em casa mesmo, eu fazendo um serviço, alguma coisa que não dá para parar e ter que sair correndo pro banheiro, e com vergonha de falar com meu esposo, porque eu acho que a maioria das pessoas que tem esse problema fica com vergonha e não pode. Mas o que pode ser feito para acabar com o incômodo que deixa homens e mulheres desconfortáveis? O que não pode, o que pode o doutor já vai falar pra gente, mas o que não pode é ter vergonha, que foi o que a moça do depoimento falou. Você fica com vergonha no começo e passa por problemas desnecessários. Doutor Cláudio Guimarães é urologista, está aqui para conversar com a gente sobre isso. Doutor, a vergonha é um dos principais fatores que impede muitas vezes a pessoa de começar um tratamento no tempo adequado, né? Isso é verdade, porque o que a gente percebe quando a mulher chega num consultório de urologia, ela está com esses sintomas há 4, 5, 6 anos. E ela realmente não procura um médico especialista exatamente por essa vergonha. Isso às vezes essa perda é tão consistente que ela perde durante o ato sexual. Aí ela fica constrangida para o marido. Envergonhada, né, doutor? O marido fica constrangido, envergonhado também. Então isso é uma coisa que atrapalha a qualidade de vida da mulher. Doutor, o que é que causa? Existem causas principais que levam à incontinência urinária? Sim, antes de falar de causas, a gente tem que falar dos tipos de incontinência urinária. Existe a incontinência urinária, que é aquela perda por esforço, né, incontinência de esforço, no qual a mulher ela perde xixi no momento que ela tosse, que ela corre, que ela faz uma atividade física, quando ela muda de posição na cama. Então essa é uma perda... Por atos assim... fáceis e não são pesados, pode começar a fazer xixi. Isso. Se ela ficar paradinha, ela não perde xixi, mas se ela
fizer se mexer algum pouco mais bruscamente. algum esforço que aumente a pressão dentro, a pressão abdominal, ela perde esse xixi. Entendi. Isso é um tipo de incontinência, incontinência urinária de esforço. Tá. E tem o que a gente chama de hipercontratilidade da bexiga, ou bexiga hiperativa, no qual a mulher tem um desejo forte de fazer xixi e não dá tempo de chegar ao banheiro para fazer xixi. São esses dois tipos de incontinência, né? Quando a gente fala de perda por esforço, a gente pensa naquela mulher que ganhou peso durante a vida dela, ela entrou na menopausa, ela já teve vários filhos, entendeu? Principalmente partos vaginais. Então, essa mulher está mais propensa àquela perda por esforço, né? Por fraqueza do assoalho pélvico. Tá. Quando a perda é por contratilidade da bexiga, geralmente a causa é desconhecida, mas existem alguns fatores que podem propiciar ou até piorar, tipo alimentos cítricos muito azedos, café, álcool. Tudo isso pode propiciar essa contratilidade e a piora dos sintomas. Doutor, você está falando mais sobre as mulheres, porque as mulheres são mais propensas a ter esse tipo de problema, mais do que os homens? Elas são mais propensas. Os registros são maiores entre mulheres? Elas são mais propensas, mas homem também pode ter incontinência urinária. Causas de incontinência urinária no homem. É aquele homem que vai operar de um câncer de próstata. Então, retira toda a próstata. Então, ele pode ficar incontinente. Até 15% dos homens que faz cirurgia para tirar a próstata devido a um câncer podem ter um problema de incontinência urinária. Doutor, qual é o momento em que eu tenho que procurar uma ajuda médica? Porque, por exemplo, a gente está com vontade de fazer xixi, correndo para o banheiro, às vezes vazar um pouquinho porque não deu tempo é uma coisa, se acontece uma vez ou outra. Sim, se não tem uma frequência, né? Quando é que tanto homem quanto mulher, quando é que eu sei que este aqui, é o momento de procurar um médico? Quando atrapalha a qualidade de vida da pessoa. A pessoa não consegue ter um convívio social devido a esse problema dela. Que foi o que aconteceu com a Eliana, que Exatamente. chegava nos lugares quando chegava já fazendo xixi na calça, que foi o que ela falou, que chegou até a ir a alguns clientes, que era vendedora, e você já imaginou? É muito constrangedor, né? Quando te constrange, está na hora de procurar um médico, né, doutor? Está na hora de procurar um médico. Agora, doutor, tem cura? Olha, cura depende do tipo de incontinência. Só uma coisa antes de você falar isso, que você tinha falado no começo, antes, quando nós víamos a matéria, você falou para mim. As pessoas mais velhas são mais propensas, né? Porque você falou no caso de demência, mal de Alzheimer, que são doenças, claro, não são doenças da velhice, mas a maioria das vítimas é mais velha. São doenças neurológicas que, de uma certa forma, essas doenças neurológicas podem atrapalhar o funcionamento da bexiga. Tá. Né? Elas podem contrair muito a bexiga, ou até mesmo fazer com que a bexiga não contraia. Entendi. Então, pode haver um tipo de incontinência nessas doenças, tipo Parkinson, esclerose múltipla, Alzheimer, qualquer outros tipos de demência senil, trauma raquimedular está muito associado à incontinência urinária também. São algumas causas neurológicas de incontinência urinária. Tá. E agora sim, doutor, tem cura? Então, a gente tem que diagnosticar o tipo de incontinência, se é pela hipercontratilidade da bexiga ou se é por uma incontinência por esforço. Se for por uma hipercontratilidade da bexiga, através de medicamentos a gente consegue um bom controle da doença. Que foi o que aconteceu com a Eliana, que está feliz da vida aí, que está tomando remédio pronto, né? Agora, se for uma incontinência por esforço, se for uma incontinência leve, a gente pode iniciar com fisioterapia do assoalho pélvico, no qual fortalece a musculatura Fisioterapia, doutor? Do assoalho pélvico. Nunca não consigo imaginar nem como é que é feita a fisioterapia, mas é uma... São exercícios que a fisioterapeuta ela orienta para a paciente, e aí ela consegue melhorar essa musculatura dessa região, onde ela não costuma trabalhar esses músculos. Doutor, nós podemos, por exemplo, você está falando, eu estou imaginando situações aqui. A gente pode, por exemplo, prevenir uma mulher jovem ainda que teve, 3, 4 filhos.
e que ainda não tem o problema, mas ela pode, por exemplo, buscar um médico ou pedir para fazer alguns exercícios, sei lá o quê, para evitar isso mais tarde? Você falou que existe uma propensão quando você tem mais filhos, né? No caso seria uma prevenção, né? Problema. Existe, doutor, é bom fazer isso? É bom você, se a paciente tiver essa consciência, né? A maioria não vai ter essa consciência. Gente, é verdade, né? que a gente estava falando agora com o doutor Câmara também, que a gente não tem o hábito de se prevenir em nada. Se tiver tudo bem, se a gente não estiver sentindo dor em nada, a gente não vai ao médico nunca, né? Sim, é uma coisa, é um hábito do brasileiro que a gente precisa mudar, porque é muito melhor e mais barato prevenir, né, doutor? Quando a gente previne, você gasta muito menos. A gente pensa, não, que eu já pago convênio para isso. Não, paga o convênio justamente para se prevenir, para você poder ir ao médico. Por isso que existem as campanhas de prevenção, né, de cânceres. É por causa que é mais barato até a nível político, né? Mas a gente já nem pode contar mesmo, né, doutor? Então a gente já pensa, mesmo quando se fala de convênio, você usa quando você está se prevenindo, porque muitas vezes, se você precisar de uma cirurgia mesmo, de um tratamento mais difícil para fazer, tem muitos convênios que não cobrem. Então o ideal é procurar um especialista mesmo. Às vezes você teve muitos filhos, ou sente de vez em quando uma diferença na hora de ir ao banheiro, ou quando você está indo, ou quando você está dormindo, às vezes acorda, como o doutor falou. Doutor, existe alguma coisa que eu não falei, que eu esqueci? Se eu quer me lembrar para que as pessoas estejam bem esclarecidas? Em relação ao tratamento, a gente falou de medicamentos, né? A fisioterapia. E grávida, doutor? Oi? Grávidas. Tem algum problema? Tem alguma coisa que pode... Não. Que elas podem... Realmente ela pode ter um pouco de perda urinária, mas assim... Mas faz parte da gravidez? Faz parte da gravidez e isso melhora após a gestação. E a gente tem que comentar também outros tipos de tratamento que são minimamente invasivos, né? Que são os tratamentos cirúrgicos para incontinência urinária de esforço, no qual a gente coloca uma fita ali na região da uretra. Isso tem resultados muito bons e a cirurgia é muito simples. E às vezes é melhor do que passar a vida tomando remédio, né, doutor? Às vezes, nesse caso aí, dependendo do tipo de incontinência, a mulher ela consegue um resultado tão bom que ela não espera que a cirurgia consiga trazer esse benefício para ela. Então, o ideal mesmo é, se você notou alguma diferença na hora de você ir ao banheiro, quando você está indo, se você não está conseguindo segurar, consulte o urologista. A melhor coisa que você faz é você se prevenir mesmo e consultar um especialista. Às vezes uma cirurgia é tão fácil, resolve o teu problema e você não passa por nenhum tipo de constrangimento. Olha, mais informações do Dr. Cláudio, drclaudioguimarães.com.br, para você ter mais orientações, para você também agendar a tua consulta, tudo direitinho pelo site do Dr. Cláudio Guimarães. Você tem todas as informações lá. Doutor, muito obrigada pela tua participação. Uma alegria receber você aqui. Alegria minha.